minutos. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Bom dia, senhoras e senhores. Dudu do Resgate. Doutora Cláudia Lauente. Dedê. Leonardo Vasconcelos. Pastor Luciano. Presente. Maurício Lopes. Da Ponte. Roque. Rony. Leleco. Só justificando a falta de alguns vereadores aí, pois os mesmos estão em compromissos com a sua agenda oficial, tá? Justificando nesse primeiro momento. Peço que todos fiquem de pé para o segundo secretário fazer a leitura do texto da Bíblia e, em seguida, o hino nacional. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vistas e perverte as palavras do justo. Está aberto o expediente para requerimentos. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata o falecimento do doutor Fernando Maciel, médico antigo de nossa cidade, que nos deixou hoje pela manhã, um médico atuante na Beneficência Portuguesa e em toda a cidade. Obrigado. Será constado. Projeto de Lei 048/2017. Dispõe sobre a colocação de numeração predial em local visível e dá outras providências. Autoria, pastor Luciano. Será encaminhado às comissões. Projeto de Lei 049/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar cartazes para divulgação do número telefônico da Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180 em estabelecimentos públicos e dá outras providências. Autoria, pastor Luciano. Será encaminhado. Projeto de Lei 050/2017 dispõe sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em parques e praças públicas do município e dá outras providências. Autoria, pastor Luciano. Será encaminhado. Projeto de Lei 051/2017 institui o Banco de Óculos no município de Teresópolis e dá outras providências. Autoria, pastor Luciano. Será encaminhado. Votos de congratulações. A Câmara Municipal de Teresópolis, muito justamente,
A Câmara Municipal de Teresópolis, muito justamente, confere o presente voto de congratulações à professora Kelly Moacir pelo excelente trabalho desenvolvido como diretora-geral da Escola Municipal Venceslau Braz. Autoria, Maurício Lopes. Ele não tá ausente. Tira o dele aí. 13 e 14. Moção 415/2017. Solicita ao Executivo Municipal que promova melhorias no bairro de Fátima, a fim de que seja propiciada a maior segurança à população, se fazendo necessárias, entre outras, a tomada da seguinte medida. Autoria, pastor Luciano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 416/2017, solicita a troca de lâmpadas, colocação de braços de luz em alguns pontos, capina e operação de tapa-buracos na rua Carmélia dos Santos Mendes, Rua da Torre, no Quartavento. Autoria, Jaime Medeiros. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 417/2017, solicita a troca de lâmpadas em vários trechos da rua Filoterpe, no bairro São Pedro. Autoria, Jaime Medeiros. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 48/2017, solicita a colocação de quebra-molas na pista de retorno da estrada Rio-Bahia BR-116, próxima à Escola Municipal em Pessegueiros. 48, autoria, Jaime Medeiros. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 49/2017, complementação de iluminação pública, capina e pavimentação da rua Nossa Senhora das Graças, na localidade Espanhol, no bairro Barra. Autoria, Jaime Medeiros. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Solicito o Poder Executivo Municipal a realização de serviços de roçada, capina, limpeza, retirada de lixo, entulho e operação de tapa-buraco na estrada de Córrego das Pedras. Autoria, Pedro Gil. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 421/2017. Solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de serviços de roçada, capina, limpeza, retirada de lixo, entulho e operação de tapa-buraco na estrada que liga Vale Alpina até Água Quente. Autoria, Pedro Gil. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 422/2017, solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de serviços de roçada, capina, limpeza, retirada de lixo, entulho e operação tapa-buraco na rua Calandu, situada na localidade de Motas. Autoria, Pedro Gil. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 423/2017, solicita a complementação da iluminação pública para a rua Cassiano Ricardo. Ausente, vamos retirar o... Outro também. Tem dois aí. 23 e 24. Moção 425/2017, solicita a direção do Hospital São José, rogando a viabilidade de ser retornado ao atendimento pelo SUS nessa unidade hospitalar, no setor de pronto atendimento. A menina não botou. Autoria, doutora Cláudia Lauante. Em discussão, vai discutir a autora, vereadora Cláudia. Senhor presidente, senhores vereadores, nós hoje temos 3 hospitais em Teresópolis. O Hospital das Clínicas, o Hospital São José e o Hospital Beneficência Portuguesa. Na ideologia de você querer mais saúde, às vezes as pessoas têm uma maneira errada de se pensar que se deve construir mais hospitais. Eu acho que se a gente melhorasse os 3 hospitais que nós temos com grandes parcerias, a gente ia com certeza melhorar muito a saúde do nosso município. Vejam vocês, semana retrasada o Hospital São José pediu que nós recebêssemos eles aqui, a direção veio aí.
Em tantos anos de serviço público, eu fiquei impressionada que o Hospital São José veio aqui nessa casa. Mas pasmem vocês, eles não vieram pedir apoio para voltar ao SUS. A minha moção pede o retorno ao atendimento do SUS, do Hospital São José. Hoje a UPA está sobrecarregada, os PSF estão sobrecarregados, mas o que o Hospital São José queria? Que reduzíssemos o estacionamento gratuito. Quer dizer, nós temos 30 minutos gratuito por uma lei da doutora Cláudia, há 13 anos atrás. Mas o Hospital São José saiu de lá, da diretoria, para vir aqui pedir a essa casa para que nós reduzimos para 15 minutos. E eu falei assim, mas, doutor Diógenes, o que se faz 15 minutos num hospital? Para o carro, estaciona e corre para pegar um exame? Ou corre para deixar um paciente passando mal e corre para tirar o estacionamento porque só vai ter 15 minutos? Senhores vereadores, nós, lógico, como vereadores e pessoas públicas, tivemos que receber os diretores. O vereador Dudu, com toda a humildade, falou que ninguém vai passear em hospital. O vereador Leleco falou que, doutora Cláudia, 30 minutos é muito pouco. O vereador Leleco, com toda a humildade, porque é de comunidade e sabe o sacrifício que é alguém pagar R$ 4,50, R$ 5 de estacionamento. Não reduzo nenhum minuto. E ainda coloquei na reunião, se encher o saco, aumento para 1 hora. Porque é inadmissível. E só fiz uma pergunta na reunião para acabar o assunto. O Hospital São José é beneficente? O Hospital São José, ele é uma associação beneficente? Como se terceiriza um estacionamento? O estacionamento paga aluguel para o Hospital São José? Ah, paga. Então acabou a conversa. Não tem conversa, vereador Dedê. 30 minutos é o mínimo que essa casa pode dar em qualquer estacionamento de hospital. E está nessa casa do vereador Léo o estacionamento dos shoppings, que nós vamos apreciar, o senhor é da comunidade de transporte. Vamos estudar, mas reduzir não. Porque o paciente, o doente, ele tem que ser respeitado. E digo a vocês, e imploro que essa moção seja atendida por nossa casa e pelo Hospital São José. O retorno do atendimento ao SUS. Nós hoje só temos o Hospital das Clínicas que está atendendo. Ah, mas o Hospital São José interna pelo SUS. Muito bem, não faz mais do que obrigação de um hospital beneficente. Mas ele tem que voltar seu pronto-socorro a atender pelo SUS. Nossa cidade roga por isso, a saúde do nosso município roga por isso. Temos sim que cobrar, a doutora Conceição Salomão falou aqui, vereador Dudu ali mesmo estava falando, atitude é o que está faltando. Foi uma aula que ela deu aqui aquele dia, falta atitude. Nós temos 3 hospitais, é gestão. O que o Hospital Maternidade lá do município de Teresópolis, da Beneficência, pode fazer? Fique responsável pela maternidade. O Hospital das Clínicas e o Hospital São José, o Hospital São José fique responsável pela quimioterapia, pela radioterapia. O Hospital das Clínicas pelo ambulatório. É gestão, senhores vereadores. Então que o Diógenes e o outro rapaz que nem se apresentou, não me lembro o nome, que veio aqui pedir para que o estacionamento seja reduzido para 15 minutos, que ele venha aqui agradecer essa moção de retorno ao atendimento do SUS pelo Hospital Beneficente, Associação e Congregação das Irmãs. É beneficente, tem que retornar ao atendimento do SUS para que nossa cidade tenha uma saúde de qualidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Por ordem, vereador da Ponte. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitando o que você falou, doutora Cláudia, realmente as coisas na saúde estão muito difíceis aqui no nosso município e
já deixando aqui, já reivindicando aqui, que eu entro com essas moções, no meu mandato passado eu entrei com elas várias vezes e agora vou entrar com ela novamente, pedindo, né, para que o prefeito possa rever, né, para que ele possa lutar lá pela reabertura da emergência no HCT também, que eu acho que lá é primordial, que lá está funcionando. Então, senhores vereadores, eu já faço essa moção vários anos e vou repetir ela na próxima sessão, porque pedindo a reabertura da emergência do HCT, porque a UPA sobrecarregada do jeito que está, o São José não está atendendo o SUS, como a doutora falou, então eu acho que o que pode salvar Teresópolis é a emergência do HCT. E conto com os senhores vereadores nessa próxima moção que a gente vai botar aí agora no plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, por ordem do vereador Dudu do Resgate. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, imprensas, contribuintes. Aproveitando a fala aqui da rede de saúde, ontem foi solicitado para comparecer na UPA a senhora Andréia Cavalcante, moradora do Alto. O pai dela me ligou desesperado de um episódio que aconteceu no domingo, que é de deixar a gente assim triste com a situação. A senhora Andréia ontem estava fazendo 38 anos, é uma jovem professora, na qual teve um surto e veio a cair dentro de casa, e o marido solicitou a CRT para que levasse até a mesma no HCT. Então, os senhores aqui, eu acho que sabem, o HCT ele é um hospital de atender gestante e acidentados. A senhora Andréia, o pouco que eu conheço na área de saúde, ela teve um trauma. Na queda dela, teve um trauma e ela teria que ter sido atendida no HCT. Só que o que acontece? Não falando mal dos médicos, porque eu não estou para falar mal de médico nenhum, doutora Cláudia, a gente só está para justificar o direito do ser humano. O ser humano virou uma peteca. A verdade é essa. Os médicos não atenderam a doutora, a senhora Andréia, encaminhou para a UPA. Um trauma encaminhado para a UPA. Eu perguntei aos profissionais da CRT por que a Andréia foi encaminhada para a UPA se é trauma. Eles tiveram a coragem de me falar que foi um pediatra que atendeu a Andréia. Quando é trauma, senhor presidente, quem tem que atender é clínica cirúrgica, não é pediatria. A senhora Andréia foi para a UPA ontem, tá? Sem falar, sem conversar, sem conhecer ninguém, não sabia quem era o pai, não sabia quem era a mãe, e tinha uma filha de 10 anos chorando, porque era aniversário da senhora Andréia ontem. O UPA, o psiquiatra, teve na UPA, não sei quem é, não me reconheço, não conheço ele, fez um atendimento à senhora Andréia de 3 minutos, foi o que o pai da Andréia relatou pra gente. E teve coragem de dar alta a Andréia, sem conhecer ninguém, acamada. O pai falou que não tinha condições de tirar a filha dele, acamada, no colo e levar para casa sem saber o que estava acontecendo. Eu quero deixar aqui os parabéns aqui para o Bruno, que é o diretor da UPA, que com muito carinho, muito atencioso, atendeu a família da Andréia, com muito carinho, e a Andréia se encontra internada. Então, o que eu quero dizer, doutora Cláudia, não estou querendo nem jogar a bomba para ninguém, porque nós vereadores não tem esse negócio de jogar um para o outro, não. Nós estamos aqui para resolver. Que a comissão de saúde desse uma olhadinha com carinho nessas situações aí, porque o ser humano, o povo teresopolitano, ele não pode virar peteca na mão de ninguém. Não é porque eu tenho um diploma de médico que eu posso relatar o que eu acho e liberar, porque foi assim que fizeram na minha família, senhores vereadores. A minha avó deu entrada na UPA com dor no peito, com a pressão de 24/11, e a doutora teve coragem de falar que minha avó teve gases e ela veio a falecer na casa de saúde dentro do carro. Então, como não quero que aconteça com a minha família, eu não quero que aconteça com a família dos outros. Eu deixo aqui minha palavra, muito obrigado. Estou triste com a situação e eu espero que os vereadores e o pessoal aí colaborem para não acontecer isso com a família de ninguém mais aqui. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Posso discutir, presidente? Vai discutir por ordem Jaime Medeiros. Eu só vou chamar a atenção aqui, aproveitando a área da saúde, e dizer
que tem uma preocupação muito grande com relação a transporte, senhor presidente. Ambulância a gente não tem nenhuma, praticamente, servindo ao município. Então, a gente vê muitas pessoas ligar para o bombeiro e pedir esse socorro. Mas, por lei, a ambulância do bombeiro não pode atender em residência. E aí fica aquela situação. Não posso colocar na rua aqui, por favor, eu vou para a rua, me pega na rua, esse negócio todo. Quer dizer, então, eu gostaria de apelar aos nobres pares aí, já que a gente tem um conhecimento com os deputados, né? Deputado federal, estadual, para a gente apelar para ver se a gente consegue trazer, pelo menos, se cada um conseguir trazer aí uma ambulância, algum equipamento que possa fazer esse transporte, já vai ajudar bastante. Porque a gente está vendo aí carros particulares, ou da Ponte, fazendo esse tipo de serviço com o próprio paciente. Então, transportar um paciente com uma suspeita de fratura de coluna dentro de um carro, de um carro particular, pelo próprio parente, é um crime. Pode deixar a pessoa paraplégica e outros tantos. Uma parte da palavra, senhor Jaime. Cedo, o Dudu. Segundo eu fiquei sabendo, existe umas ambulâncias das Olimpíadas que está sendo doada por alguns deputados. Então tem alguns deputados que vêm em Teresópolis pedir voto e faz a sua casa e pede seu voto, chega na hora, está trabalhando muito pouco. Então vamos pedir os deputados que vêm aqui que pedem voto para ver se consegue uma ambulância para Teresópolis, para ajudar Teresópolis, porque ano que vem está chegando aí e eles vão pedir voto. Então vamos olhar esses deputados direitinho, tá? Isso aí estou falando, mas que serve para mim também. Não estou falando para o senhor, não. Estou falando para Dudu do Resgate também. Tá bom? Obrigado. Cedido. Senhor presidente, senhores vereadores, olha só, senhor presidente, vou repetir aqui para o senhor de plenário, não sei se todo mundo estava aqui no dia que eu falei. Senhores vereadores, tenente, teve uma época que eu consegui alguns empresários para poder reformar as ambulâncias da Secretaria de Saúde. Chamei um empresário, não só um empresário não, são 5 empresários. É por isso que eu estou falando que a PPP vai valer muito para essas coisas quando começarem a acontecer. Arrumei os empresários, levei lá para ver, mostramos as ambulâncias, tudo certinho. Aí, o empresário falou que um ia comprar a peça, o outro ia pagar um mecânico e ia botar as ambulâncias para funcionar. Sabe o que aconteceu, senhor vereador? Fui denunciado lá no TRE, falando que eu estava consertando as ambulâncias. É por isso que eu estou falando para o senhor que muita gente aqui em Teresópolis, tem muita gente para ajudar, mas tem muita gente aí que atrapalha, porque o cara, em vez de pensar que a própria mãe dele pode querer usar a ambulância amanhã, vai lá e faz uma denúncia, sabendo que, não só a mãe, né? A família dele, a família dos amigos, fizeram denúncia sabendo que o empresário ia resolver o problema. Que o empresário que eu levei lá é um empresário muito rico aqui do nosso município. Eu acho que até um dos mais ricos falou, não, eu resolvo. Isso aí é besteira, 3 ambulâncias eu mando consertar na hora. Sabe o que aconteceu com a denúncia? O que o empresário fez? Ficou com medo de expor ele. Não quis resolver o problema mais, senhores vereadores. Acabou que quem denunciou não só se atrapalhou, como, né, ele se atrapalhou, como atrapalhou várias pessoas do nosso município, porque o empresário estava disposto a ajudar. Então, eu acho que tem gente que, em vez de atrapalhar, né, podia fazer alguma coisa para ajudar, né, porque querer atrapalhar é moleza, né? Agora, fazer alguma coisa para ajudar, que eu quero ver se faz. Então, senhores vereadores, eu acho que realmente a PPP vai ser muito válida para essas coisas começarem a acontecer, porque o cara que entrar na PPP, ele pode realmente adotar uma praça, ele pode consertar as ambulâncias, ou até mesmo pode entrar uma empresa com uma parceria boa para resolver logo o problema das ambulâncias. E eu repito, né, que se puder, na votação das PPPs, que sejam empresas do nosso município, para que o dinheiro gire aqui, para que o dinheiro continue aqui no nosso município. E queria dizer para os senhores vereadores que acho que a gente tem que cair para dentro disso para conseguir resolver isso mais rápido, porque se a gente for deixando acontecer, nunca vai acontecer, e as coisas vão continuar desse jeito. Porque eu acho que o senhor, tenente Jaime, o senhor tem vários amigos que o senhor pode chegar para o cara e pedir para ele poder ajudar, mas por esse episódio que aconteceu, eu duvido se ele tem coragem, porque isso aí repercutiu muito na nossa cidade, porque saiu até no jornal, né, que eu tinha sido denunciado. Porque eu achei que ele gosta bastante de falar de mim, já estou acostumado, né? Porque eu sou igual o bolo, né? Quanto mais bate, quanto mais eu cresço. Então, senhores vereadores, é assim. Eu acho que
as coisas têm que começar a acontecer, tem que começar a acontecer no nosso município. Então, eu te agradeço pela parte, senhor vereador, e o senhor conte comigo nessa luta aí. Só concluindo, então eu acho que é uma situação muito grave, é uma situação realmente preocupante, e aproveitando, e para dizer para vocês, que eu já estou usando esses contatos aí, que eu sei, igual o nobre companheiro Dudu falou, os deputados estão vindo aí, né? A eleição está chegando, então já estou cobrando antes. Eu já fui lá para um deputado aí, que não vou citar o nome, que é um amigo meu particular, e falei com ele, ó, pô, pelo menos coloca uma ambulância do SAMU lá em Teresópolis. Pô, faça isso. Não vai chegar lá na época da eleição pedindo voto, senhor presidente, sem apresentar nada para o município. Tá? E outra situação, eu fiz uma moção na sessão passada, presidente, pedindo para que repare as viaturas da saúde, que realmente a gente está tendo muito problema, denúncias de pacientes que precisam ir para o Rio, para o INCA, para o INTO, e estão tendo uma dificuldade tremenda. E às vezes estão ficando até sem condução, e a situação está muito preocupante. Fiz uma moção, já preciso ter uma resposta disso até a semana agora vindoura, porque senão eu vou falar com o prefeito com relação a isso, que a gente precisa ter esse transporte para poder atender, já que a saúde está tendo problemas, pelo menos o transporte tem que estar funcionando, para que dê um socorro imediato para essas famílias, essas pessoas. Obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres vereadores, pelo espaço dado. Continua a discussão. Senhores vereadores, senhor presidente, olha só. Foi o que o vereador Dudu falou, né? Tem deputados que vêm aqui no nosso município, né? Conseguem vários votos aqui e depois ninguém bota a cara, né? Eu quero saber qual foi o deputado que resolveu a situação das ambulâncias. Eu queria saber o que foi que um deputado fez de concreto, trouxe de concreto aqui para a nossa cidade, para poder ajudar. Tanto como eu falo das casas populares, que Teresópolis é sempre o último. Nós somos os últimos em tudo. Casa popular lá, ó, somos os últimos. O povo daqui de Teresópolis não existe, né? E nós temos vários deputados que esteve aqui. Só que nós temos deputado aqui que teve uma votação expressiva, né? Igual o deputado Pisciani, igual o deputado André Correia, que, né, fontes seguras estão dizendo aqui que ele conseguiu doar 5 equipamentos, né? Inclusive ambulâncias para um outro município aí, para Valença, então. E Teresópolis, que teve 4.000 votos, cadê? Né? Não tenho nada contra o André, mas eu acho que, como o cara teve 4.000 votos aqui, ele podia pelo menos vamos mandar para aquilo lá, uma ambulânciazinha para ajudar, mas eu acho que até agora nada. E eu acho que é para ficar a reflexão aí. O cara que é daqui, ele vai lutar por Teresópolis, o cara que é de fora, ele vai lutar pela cidade dele. Tudo que ele conseguir de bom, senhor presidente, senhores vereadores, é igual o senhor. Se o senhor quer alguma coisa de bom, o senhor vai trazer para onde? O senhor vai trazer para Petrópolis, o senhor vai trazer para Teresópolis. Se você mora em Teresópolis, você vai querer o melhor para Teresópolis. Não vai querer ser lá de Friburgo e vem querer trazer o melhor para Teresópolis, não. Então, acho que está na hora do povo começar a acordar e ver. E ver porque o que acontece. Tudo que ele conseguir de bom lá, ele vai ligar. Se na cidade dele já tiver, ele vai levar para a cidade que ele tem mais carinho. E pelo jeito, não é aqui, né? Porque está levando 5 equipamentos para lá e nós aqui precisando de ambulância. Muito obrigado, senhor vereador. Só minha revolta que fica aí no plenário, para todo mundo saber que acho que já passou da hora da gente reaver, né? Reavaliar quem vota, porque tem que ser gente daqui, porque vai brigar pela nossa cidade. O de fora vai brigar pela cidade dele. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção. Solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de serviços de roçada, capina, limpeza, retirada de lixo, entulho e operação tapa-buraco na estrada Pantanal. Autoria, Pedro Gil. Não, é aquele leu errado. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 426/2017. Solicita a construção de uma creche no bairro da Várzea. Autoria, doutora Cláudia Lauante. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Moção 427/2017 solicita ao comando do 30º BPM de Teresópolis a realização de policiamento ostensivo em todas as entradas e saídas do município de Teresópolis. Autoria, doutora Cláudia Lamonte. Em discussão, vai discutir a vereadora Cláudia. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, quando se pede para reforçar o policiamento das entradas e saídas do município, que Teresópolis, né, tem o Soberbo, tem a PAI, tem a Teresópolis-Friburgo, ali a Estrada da Posse. Então, quer dizer, nós temos 4 entradas, mais ou menos, né, de entrada e saída de veículos. E há uma porta aberta para o tráfico. Há uma porta aberta para entrada e saída. É o que eu falei aqui já em outras sessões. As drogas ilícitas, elas não estão entrando aqui de helicóptero, não estão entrando de lancha, não estão entrando de iate, não estão entrando por via marítima, né, ou rios, não estão entrando, elas estão entrando por estradas. E quando a gente se depara com notícias de alguém preso por tráfico, fica todo mundo, tal. Gente, se não se combater as entradas e saídas do tráfico, das drogas, não vai se combater o traficantezinho que está passando ali vendendo a droga nas comunidades. Tem que se combater entrada e saída. Isso eu conversei, tive no batalhão da Polícia Militar, tive no café comunitário, já tive no 30º Batalhão, falando com o comandante, já coloquei para ele que ia entrar com essa moção. Eu acho que não só isso, outros problemas também, né, podem advir. Se você não combater, você vai ter o que nós estamos vendo hoje. A gente fica triste quando a gente vê notícia de filhos, netos, parentes, amigos, filhos de amigos, filhos de pacientes. Foi preso fulano, foi preso ciclano, foi preso beltrano, apreenderam tantas papelotes, apreenderam tantos de dinheiro. O que a gente está fazendo? Nós estamos apreendendo ali, o pequeno, mas o grande está entrando. O grande está indo lá buscar. Tem que se combater. Não adianta a gente chorar quando um filho, um neto, um parente, um amigo, um conhecido, ele está envolvido nessa vida. A gente tem que dar suporte, tem que dar emprego, tem que dar segurança. Se você não tiver emprego na cidade, você vai ter as alternativas mais fáceis. Porque ganhar dinheiro fácil todo mundo quer. Eu quero ver é trabalhar, mas aí a culpa também não é não tem trabalho, não tem emprego. Aí você vai gerando um monte de dificuldades e arranjando um monte de desculpas para a droga estar entrando na nossa cidade. Enquanto poder público, a gente tem que olhar para os nossos jovens. E olhando para os nossos jovens, nós vamos estar olhando para as famílias que estão sendo desestruturadas por um problema que está em todas as comunidades. Então a gente não adianta chorar, ficar triste, ficar angustiado, ficar surpreendido com aquelas pessoas que estão entrando nessa vida. Nós temos que dar alternativas para esses jovens, para essas pessoas, de emprego, para que elas não possam entrar nessa vida. E aí você tem que combater o quê? Tem que combater a entrada e saída do tráfico, porque está difícil. Nossa cidade está passando momentos difíceis. Você não tem segurança, você não tem emprego, você você não tem alternativa de trabalho, a cidade fica dominada. Então, para que se haja essa atenção especial, a gente está num grupo, todos os vereadores estão, do Conselho de Segurança, e aí vai um parabéns para o comandante da polícia, para a Guarda Municipal, para o Conselho de Segurança, através do seu Nadim, tem feito trabalhos em parcerias, e todo dia tem apreensão ali, o jornalista, a imprensa, todo mundo ajudando, essa grande parceria. A gente vê que as pessoas estão preocupadas, né? Mas a gente nota também, não sei se por causa do grupo de WhatsApp, que todo dia tem apreensão de droga. Todo dia. 3, 4, 5, 6 apreensões. Então, poxa, mas a gente só vai ficar contemplando a notícia que chega, a informação que chega, ou a gente vai fazer alguma coisa de efetivo para essa droga não estar no... Porque até a hora que você tem um parente envolvido, você está só assistindo. Você está só assistindo quem está sendo levado por isso. Isso é uma tristeza, é angústia, seu presidente, o quanto o tráfico está dominando nossa cidade. Então, na minha tristeza de mãe, preocupada com os filhos de um monte de pacientes meus que estão envolvidos, e aí a gente fica arranjando carro para quê? Para levar lá em Bangu. Aí é aquela outra moção que eu entrei de ressocialização do preso. O nosso menino, né, que foi criado no bairro, o nosso amigo da comunidade, ele vai para lá. Ele vai para lá, mas ele volta.
e ele volta e ele não é reassistido, ele não é ressocializado. Então cabe aí uma urgência dos poderes, tanto executivo, quanto judiciário, quanto legislativo, para que a gente enfrente esse poder paralelo de maneira para ajudar, mas não para recriminar. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 428/2017 solicita estudo da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, para implantação do trombolítico estreptoquinase no infarto agudo do miocárdio, na emergência dos hospitais públicos e conveniados com o SUS. Autoria, doutora Cláudia Laante. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 429/2017, possibilidade de criação de microposto de atendimento médico e odontológico volante para atender as comunidades mais carentes do nosso município. Autoria, doutora Cláudia Laante. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 430/2017, instalação de iluminação pública a vapor na Rua Granada, situada no bairro Prata. Autoria da Ponte. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 431/2017, solicita ao Executivo Municipal a realização de serviços de asfaltamento e reparos na rede de iluminação na Rua Ana Leal Rodrigues, situada na localidade de Cruzeiro. Autoria da Ponte. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 432/2017 solicita a pintura de faixa de pedestres em frente à casa de materiais de construção, gota elétrica, situada na Rua Tietê, no bairro Araras. Autoria da Ponte. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 433/2017 solicita a obra de construção de galerias de águas pluviais para a Rua Pernambuco, situada no bairro Araras. Autoria da Ponte. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 434 solicita a colocação de redutores de velocidade na Avenida Presidente Roosevelt, no trecho compreendido entre o Golfe e o Hotel Alpina, principalmente na estrada de acesso aos bairros Caleme, Parque Nibuí, Posse e adjacências. Autoria, vereador da Ponte. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 439/2017 solicita ao governo municipal a construção de um muro de contenção e tapa-buracos na Estrada do Triunfo, em frente ao número 299 do bairro do Caleme. Autoria, vereador Rony Carreiro. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 440/2017 solicita a colocação de braços de luz na praça localizada na Rua Iambu, no bairro do Caleme. Autoria, Rony Carreiro. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 441/2017 solicita ao governo municipal a colocação de asfalto na Rua Álvaro Caetano, no bairro do Caleme. Autoria, Rony Carreiro. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 442/2017 solicita a colocação de caçamba de lixo no ponto final do ônibus que circula no bairro Grande Florestal. Autoria, vereador Rony Carreiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 443/2017 solicita ao governo municipal a construção de um muro de contenção na Rua Alfredo Menézio de Medeiros, Grande Florestal. Autoria, Rony Carreiro. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Vai justificar o voto, né? Então, justificar o voto, essa rua, senhor presidente, demais vereadores, ela dá acesso a mais ou menos umas 400 casas lá na Grande Florestal. E cada verão que se passa, cai um pedacinho, cai um pedacinho, cai um pedacinho. Hoje ela está na marca do pênalti, né? Passamos esse verão aí, vencemos, ela não caiu, mas o próximo verão não sei o que vai acontecer. E realmente, se ela vier a cair, o muro é caríssimo.
que vai ter que ser feito nessa rua. E o que seria importante realizar ali naquele serviço seria um serviço de prevenção, que todos os moradores não têm onde jogar o seu esgoto. Então o cara segura o esgoto durante o dia, à noite eu não sei como é que eles fazem, à noite solta todo mundo na rua. Porque de dia o pessoal vai ver, o vizinho vai ver, eu não sei qual o magave que eles estão fazendo, porque durante o dia tu não vê uma gota d'água na rua, mas à noite é água de pia, é água de tanque de roupa, é água de tudo. E isso com o passar do tempo está cada vez mais enfraquecendo essa rua. Então o importante ali seria fazer um trabalho de prevenção antes que a rua venha a cair. Você imagina hoje 400 famílias de uma hora para outra ficar sem acesso, né? Aí vai em cima do vereador, que é o vereador do bairro. O que você consegue fazer? Nada. Você não faz, você pede, né? A gente está aqui sempre pedindo. Mas o eleitor não tem essa consciência que nós não somos executor. Nós fazemos as moções, nós pedimos aqui, algumas coisas somos atendidas, mas a maioria das vezes não. Hoje pela manhã, 6 horas da manhã, hoje eu escutei por azar, eu me levantei cedo, escutei uma moradora do bairro falando, olha a lixeira na frente da casa do vereador, esse foi quem nós votamos, o cara não faz nada. É duro você levantar 6 horas da manhã, por coincidência, eu fui abrir o vasculhante para ver o dia, a mulher embaixo estava lá, toma. Então, senhor presidente, que essas nossas moções passam a ser, que faça uma triagem, veja que isso pode ser atendido, para que a gente não possa ter mais problemas no futuro, porque eu moro na área mais atingida, talvez, uma das áreas mais atingidas da cidade. E ser vereador lá é um desafio. Para todos nós é um desafio, mas para mim lá é um desafio. Eu moro onde caiu a bomba atômica da tragédia, onde foi tudo destruído e onde nada foi feito. E quando você consegue se eleger numa localidade daquela, as pessoas têm aquela esperança, não, nós elegemos o Rony e agora ele vai conseguir fazer as coisas aqui para o bairro. A gente fica aí martelando e consegue muito pouco, né? E isso vem incomodando não só a mim, acho que nós temos conversado nos bastidores, isso vem incomodando a cada um de nós isso. Conselho, doutora. Senhor vereador, eu tive o prazer de conhecer o senhor agora, né? Pouco tempo, né? Eu já admirava, mas a gente nunca tinha conversado, então, de um tempo para cá, 4 meses, 5 meses, na campanha, que eu encontrei o senhor na Granja Florestal. E vai um testemunho, vereador Rony. O senhor é um grande lutador pelo seu bairro, pela sua comunidade. Nós aqui, a gente admira e aprendeu a admirar o seu trabalho. O senhor é um ensinamento para a gente, para qualquer vereador de nós, de como se faz uma política limpa, bonita, na comunidade. Então, vereador, essa impotência que a gente tem, eu, por exemplo, sou a única médica hoje na casa. Antigamente já teve época aqui que tinham 3, 4 médicos, doutor Antônio Francisco, doutor Carlão, não me lembro mais, Habib, né? Mas tinham 4, 5 médicos e a gente lutava pela saúde. Hoje eu estou sozinha e quando se fala em saúde o para-raio também vem todo para cá, porque a gente tem que fazer alguma coisa, mas como o senhor falou, é difícil. Quem está lá fora não sabe o que a gente passa. A gente tem conversado muito sobre isso, de como é hoje em dia fazer política, como é fazer política com as redes sociais. Se você faz 10 coisas boas e uma que você faz mais ou menos, que não é nem tão ruim assim, você apanha de tudo quanto é lado. Você leva bordoada, às vezes, de uma pessoa que não vem na Câmara. Não vem aqui na Câmara, não senta ali, não vê quem vem presente, quem está discutindo, se o vereador não está aqui porque ele está em outro lugar trabalhando, ou está sendo representado em algum outro lugar, em alguma coisa. Não, o vereador só trabalha 2 vezes por semana. Não é mentira. A gente trabalha de domingo a domingo. O celular é ligado 24 horas. Toca telefone de madrugada para arranjar ambulância, toca telefone de noite, tu vai se representar às vezes numa igreja, num culto, numa doença, e na UPA. O vereador tá sempre atendendo a comunidade. Só que é difícil. O Zagallo tem colocado algumas coisas às vezes, algumas notas, alguns desabafos. A gente tem colocado algumas coisas também, porque o nosso coração, eu tenho conversado muito com o pastor Luciano, às vezes não aguenta tanta pressão.
Os meus assessores sabem disso. Hoje tem 3 aí mais ou menos no plenário, que acompanham o trabalho, que sabe o quanto que a gente tem uma votação difícil pela frente, o coração da gente fica doído. É pressão de todo lado. É pressão do governo, é pressão do prefeito, é pressão das vezes da empresa, é pressão de morador, é pressão da comunidade, é pressão de tudo quanto é tipo. E você não sabe, às vezes você faz uma votação com o teu coração e tem falado, eu vou votar agora, vereador Rony, com o meu coração, que eu não vou infartar por causa de política. Nós passamos esses 4 meses de amadurecimento. Aconteceram várias coisas que todos nós amadurecemos. E vereador Rony, eu sou testemunha do senhor pelo seu trabalho. Levante a sua cabeça, o senhor tem sido brilhante aqui na briga das casas populares, na briga da Fazenda Hermitage, na briga da Granja Florestal. Agora, a comunidade ela tem que entender que o vereador é limitado. Ele tem que fiscalizar, nós estamos fiscalizando, hoje nós estamos fiscalizando. Quando você denuncia no plenário, você está denunciando também. Você está falando ninguém está vivendo num mundo de fantasias, de imaginação. A gente está vivendo a mesma realidade de todo mundo. A realidade do desemprego, da falta de dinheiro. Quando você anda no comércio, o comércio está vazio. Quando você está ali vendo, você está no centro da cidade, não tem a roda financeira, funcionário público sem receber, Estado falido. O Estado falido, fale a gente também. Porque quantas obras do Estado poderiam vir para a nossa cidade, né? Um lamaçal na política nacional. Nós não somos alheios a isso não. A gente está vendo, quando você vê aquela monte de notícia no Jornal Nacional, na grande imprensa, no Fantástico, você fica triste. Esse lamaçal da política faz todo mundo misturar, e o joio do trigo é difícil, está na Bíblia. Separar o joio do trigo é difícil. Por isso que o coração do senhor está apertado. Por isso que o coração dos vereadores está apertado. Eles estão angustiados. Nós estamos tentando vencer. Uma parte. Eu estou numa parte do vereador. Eu vou sentar e dou a parte para o senhor. Vereador Rony, obrigado pela parte. Não se sinta impotente nessa situação, porque a gente é forte, nós estamos brigando. Essa Câmara aqui, eu já falei outras vezes, é uma Câmara sensível aos problemas. Nós não estamos insensíveis a nenhum problema. Pelo contrário, cada um está aqui com o coração na mão. Mas nós vamos vencer essa com o trabalho. Obrigado pela parte. É isso, vereador Pastor Luciano. Então, pegando a fala da Vossa Excelência em relação ao funcionário se receber, senhor presidente, eu vou pedir aqui o plenário, os pares, que na semana que vem, vereador da Ponte, vou abrir aqui uma comissão dos servidores nessa casa de serviço público, para dar atenção aos servidores. Temos a comissão de educação, várias comissões nessa casa. Porém, eu vou criar essa comissão dos servidores, para que eles venham ser bem atendidos aqui na Câmara, e também do serviço público da Ponte, para que esses servidores tenham mais atenção. Obrigado. Concluir minha fala aqui, senhor presidente. Então, agradeço as palavras da doutora Cláudia. Então, é nesse sentimento que nós estamos trabalhando aqui nessa Câmara. Às vezes, nós sentimos assim, uma certa impotência. Não que nós não estamos abaixando a cabeça em momento nenhum, doutora. É só um desabafo. Você chegou a hora que você tem que falar, você tem que tentar explicar para o eleitor, para quem acreditou em você, que você, infelizmente, você não é executor. Né? Antes até... Quando principalmente eu, que sou candidato de comunidade, você trabalhava na comunidade, você conseguia fazer mais coisas quando você não era vereador do que agora. É uma coisa engraçada. Né? Mas nós não estamos de maneira nenhuma aqui cabisbaixa, é só um desabafo, agradeço as palavras da senhora, e com certeza, com esse trabalho conjunto dessa Câmara, nós vamos pouco a pouco vencendo esses desafios que têm chegado aqui dia a dia. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não, vai justificar o voto, né? Não, quero questão de ordem. Eu vou falar com o Maurício, questão de ordem. Uma questão de ordem na liderança, depois eu te dou a palavra. Deixa eu ler mais um aqui. Sobre o assunto do...
Então, na liderança eu só falo, tá? Vai, Odinho. Continua. Moção 444/2017. Solicita alteração da rota do coletivo escolar a fim de atender a localidade do Jardim Casa Branca, em Pessegueiro, segundo distrito de Teresópolis. Autoria do Dudu Resgate. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 445/2017. Solicita posicionamento e resolutividade junto à SEDAI no que se refere à coleta de tratamento de esgotos em Teresópolis. Autoria do Dudu Resgate. Posso. Na íntegra. Senhor presidente, tendo em vista que Teresópolis não possui sequer um único centímetro de tratamento esgoto produzido na cidade, diretamente para os cursos hídricos que cortam o primeiro perímetro urbano, sendo Teresópolis dono de um patrimônio natural relevante e protagonista em relação ao turismo ecológico mundial, cabe ao Poder Executivo Municipal uma política de preservação ambiental compatível com o potencial da região, visando não só o fator econômico, como o futuro de nosso patrimônio. Somos privilegiados em relação à natureza, porém, não somos zelosos com esse bem. É de extrema urgência um posicionamento com relação à proteção do nosso ecossistema e inaceitável a indiferença com que tratamos o nosso bem maior, a natureza. Face ao exposto, propõe a mesa diretora desta egrégia casa que, após ouvido o plenário, seja encaminhado um apelo ao seletíssimo senhor prefeito municipal, onde se rogam providências para um posicionamento e resolutividade junto à SEDAI, no que se refere à coleta e tratamento de esgoto em Teresópolis. Autoria do Dudu Resgate. Em discussão, vai discutir o vereador Dudu Resgate. Senhor presidente, senhor vereadores, eu acho que chegou a hora também da SEDAI, né, dar uma atenção a Teresópolis. Não só chegar em algumas minas d'água, né, que nem tem o Penitente, que nem tem o Caleme, e fazer colocar aquelas pastilhas de cloro e achar que está tudo certo, que Teresópolis está satisfeito com isso. Da mesma forma, eu digo da CRT, né, que chega maquiando as ruas, a rodovia e acha que está tudo bonito. Não tem um ponto de ônibus para acolher as crianças, não tem, né, não dá uma ajuda melhor no que o nosso vereador Rony pede à CRT. Enfim, a gente não está falando da CRT, está falando da SEDAI. Então eu acho que a SEDAI tem que dar uma olhadinha melhor aí na nossa Teresópolis, porque o segundo distrito, ela passa com uma rede captando a água lá em Providência. Aí chega no bairro de Três Córregos, não tem água, Pessegueiro não tem água, Providência não tem água, Ponte Nova não tem água. Então a SEDAI, eu acho que tem que tomar um posicionamento aí nessa cidade, porque não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Senhor presidente, queria aproveitar a fala, constar em ata a presença do ilustre João Miguel, que é o meu suplente, tá? Parabéns, será constada. Bom dia para o senhor. Queria deixar uma palavra para o senhor, que eu estou bem de saúde, ele é meu suplente. Estou bem de saúde, a doutora Cláudia me atendeu ontem, meu coração tá? Então fica à vontade aí. O senhor imagina eu que estou na sucessória, né? E gostaria de parabenizar aqui a doutora Cláudia pela moção dela a respeito do estacionamento, que eu estava conversando até com o rapaz do São José, e ele pedindo para reduzir, né, o nosso horário lá de estacionamento. Eu até me coloquei na posição do pastor Luciano. Falei, senhor, imagina, senhor para o carro, até você descer do carro, se localizar aonde que está o paciente, você vai chegar lá e vai falar assim, amém, para o cara que está esperando uma palavra de conforto no hospital, adoentado, amém, e tem que sair porque o estacionamento é 15 minutos. Doutora Cláudia, a senhora está de parabéns, é meia hora, e se for para 1 hora, a senhora pode contar com o meu voto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 446/2017 solicita a reforma da Praça Abigail da Silva, situada no bairro Fonte Santa. Autoria, Leleco. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Moção 447/2017 solicita a direção da Aviação de Deus a viabilidade de um ponto de ônibus Pimentel versus Fonte Santa.
no Vale do Paraíso. Autoria, Leleco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação 051/2017. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, em conformidade com o texto regimental, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a grande necessidade de ser realizada a obra de asfaltamento da rua Varginha, localizada no bairro Canoas. Não está aqui. Troca. Vê lá quem está aqui. Vereador ausente. Indicação 052/2017. Senhor presidente, vereador que esta subscreve em conformidade ao texto regimental, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a grande necessidade da realização da obra de conserto de um enorme buraco na rua Manel Carreiro de Melo, próximo ao Colégio Jardim Serrano, no bairro São Pedro. Autoria, Jaime Medeiros. Será encaminhado. Indicação 053/2017. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de faxinaço em toda a extensão da estrada dos Andrades até Santa Rita, em especial localidades do Morro do Tatu, a fim de proceder à manutenção da rua, como limpeza da via, roçada e reparo da pavimentação. Autoria, Dudu do Resgate. Será encaminhado. Com a palavra a liderança, o vereador da Ponte. Só uma questão de ordem, senhor presidente, porque o vereador Maurício Lopes não veio na sessão hoje porque ele foi para Brasília para ser atendido lá pelo deputado Marcelo Matos, que ele está tentando trazer algum recurso aqui para o nosso município e ele pediu para justificar a falta dele hoje aqui no plenário, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum líder que quer fazer uso da palavra? Por ordem, vereador Rony. Senhor presidente, todos sabem toda essa luta que tenho com todos da tragédia de 2011. Essa semana eu fui procurado, a gente ouve muita notícia triste, né? Mas hoje eu venho aqui relatar um fato de uma pessoa que foi vítima da tragédia, perdeu a sua casa, reconstruiu a sua vida e abriu mão da sua unidade habitacional, né? Enquanto, na contramão, nós temos pessoas aí que na tragédia de 2011 teve a fanfarra da tragédia, vou botar isso como uma fanfarra da tragédia. Foi a fanfarra dos kit casa, foi a fanfarra dos laudos de interdição e foi a fanfarra de toda a documentação que foi dada lá atrás. Os erros de 2011 vão refletir agora na entrega das unidades habitacionais. E essa moça, em contramão disso tudo, ela me procurou e abriu mão da sua unidade habitacional, né? Eu até questionei por que ela ia fazer isso. Ela falou assim, não, Rony, eu consegui comprar uma casa financiada, dei a metade de entrada, e hoje ela já está quase 100% paga. E eu vou deixar o apartamento para quem não tem nada. Eu fiquei muito feliz, já é a quarta pessoa que me procura fazendo isso, mas, senhor presidente, eu vou fazer aqui não sei se é um relato, uma denúncia. As pessoas que vão ser sorteadas, faltam só 385 apartamentos, só. E tem muito mais vítimas do que os apartamentos para serem entregues, né? E com isso tem muito esperto que já foram sorteados, principalmente no primeiro sorteio, que foram sorteados, estão assinando os contratos e não perderam nada, estão dentro das suas próprias casas. E vão tomar, infelizmente, doutora, a casa de quem perdeu tudo. E com isso eu procurei o INEA, estive conversando, e a resposta que eu tive foi, não, mas quem assinar o contrato com a Caixa não tem mais. Como é que não tem jeito? Como que o cara assina um contrato, faz a documentação fraudulenta, porque assinou, não vai ter mais jeito? Tem que ter jeito, sim. Hoje tem um site, www.fazendermitage.com.br, para as pessoas fazerem denúncias. Se souber de alguém que esteja recebendo, ou que vai receber, ou que está no contrato, que tem a sua casa, que não perdeu, faça a denúncia. Senão você vai estar tirando a unidade habitacional de quem realmente perdeu, de quem está sem nada. Isso é o que vai acontecer.
E nesse tempo todo que vem se passando essa tragédia, agora no final, nós vemos, são 385 unidades, né? Deve ter mais de 700 famílias esperando, quer dizer, vai sobrar muita gente. E para esses espertos aí, que vão tomar o lugar de quem realmente perdeu, né? Perdeu suas unidades habitacionais, tem que ter o rigor da lei, para vocês estão roubando. Peço desculpa a vocês, isso é um assunto que me traz um pouco de emoção quando eu falo, mas eu tenho que exercer a função porque eu estou aqui para isso, né? Então, eu tenho recebido, gente, várias pessoas no meu gabinete que, caramba, desculpa, senhores, obrigado, doutor. Que estão desesperadas porque não vão entrar no segundo sorteio. E é muito duro você acompanhar tudo isso desde o primeiro dia, como eu tenho feito, e ver que no final essas pessoas vão ficar sem a sua residência por causa desses indivíduos aí, os ditos espertos, que estão nas suas casas morando e foram lá assinar aquele contrato. Eu acompanhei os 3 dias dos contratos, fiquei um pouco de longe, e são muitas pessoas, você não consegue identificar na hora. Infelizmente, eu identifiquei alguns na saída, quando já tinham assinado o contrato. Por isso eu fiz esse questionamento, mas já assinou, agora talvez já... Eu falei, não, acho que já era, não. Tem que ser feita a denúncia, o Ministério Público tem que se averiguar tudo o que aconteceu, porque é muito triste você ver pessoas idosas, pessoas que são cadeirantes, às vezes, e não foram ainda pleiteadas nesse último sorteio. E você vê que só tem 385 e tem mais de 700 pessoas que estão esperando, 600 famílias. A conta não bate. Não vai bater nunca. Por quê? Porque os erros foram lá atrás, gente. Lá atrás erraram. Quando você faz um cadastro, você foi lá e interditou a grande florestal inteira, a posse inteira, a caleme e tudo. Naquele momento foi assim. Vai acabar tudo, então deu laudo para todo mundo. Com o passar do tempo, ligaram a luz, ligaram a água, as pessoas foram voltando. Mas como foi feita a fiscalização? Foi feita do indivíduo indo na Defesa Civil. Está errado isso, foi errado isso. O esperto pega, porque o esperto não perdeu nada, o esperto está com identidade, está com CPF, está com tudo ali. Quem desceu na lama perdeu tudo. Quem perdeu tudo fez o cadastro muito depois dos outros. Não tinha documento, ficou no abrigo aí, passando o maior perrengue. Então, com isso, quem não perdeu nada fez o cadastro primeiro, doutora. E agora estão aí até hoje. Por quê? Porque a fiscalização era para ser inversa. A Defesa Civil tinha que ir na localidade ver se o cara está morando na casa dele. Não, esperou que o esperto fosse lá para se cadastrar. Teve muito esperto que ficou até o último minuto agora. Foram cortados agora, esse ano, são 6 anos. Foram cortados no 5º ano, 5 anos recebendo aluguel social. São quase 40 mil reais por cada família de aluguel social. Como é que... São 1.600 unidades para ser entregue. Né? São 2.000 e poucas vítimas. Mas te garanto que eu não tenho o número certo disso, mas mais de 30% dessa conta é errada. Tem muita gente lá na sua casinha confortável, que não perdeu nada durante a tragédia e está lá assinando um contrato para receber unidade habitacional. Aí, porque eu fiz esse questionamento ao INEM, né? Olha, não foi lógico que
fizemos o primeiro sorteio. A empresa Horus, que foi contratada pelo governo do Estado, não recebeu. E muita documentação sumiu. Teve pessoas que tiveram que entregar toda a documentação agora, em cima da hora, porque a documentação delas sumiu, evaporou. Como com a pessoa que perde uma residência, entrega toda a documentação a uma empresa, faz todos os cadastros, depois some no passe de mágica, sumiu. Eu tenho um caso na minha família que sumiu. O documento dela sumiu por inteiro. E até hoje ela não está, nem sei se ela vai receber. Tomara a Deus que ela tenha sorte e receba, porque capaz de não entrar nesse último sorteio também. Porque como a documentação inteira da pessoa some numa empresa? E essas pessoas agora vão ser prejudicadas. Por quê? Porque se passou tempo, estão atrasadas, tem pessoas que estão na frente e certamente vocês vão ver, as manifestações pararam, está todo mundo aguardando. Vocês não pensam que o povo está dormindo, não. Eu acompanho eles sempre, estou com eles diariamente. Vocês podem ter certeza disso, que quando entregar o último apartamento e ficar alguém de fora, alguma coisa vai acontecer. Porque é muito triste você ver tudo isso, né, que está se passando, e tem um final agora. Vai ser festa para muitas pessoas. 1.500 famílias vão ser festa. Mas para algumas vai ser muito triste. O que vai ser feito? Até hoje, eu tenho questionado isso. O que vai ser feito com as pessoas que não forem contempladas? O aluguel social vai ser cortado aí daqui a algum tempo, julho, agosto, não sei. Disseram que vai ser cortado. O que vai ser dessas pessoas depois disso? Que vai fazer uma triagem, o cara que é solteiro, que mora sozinho, vai ficar sem, quem é idoso vai entrar. Tá bom, vai se fazer uma triagem. Mas e lá atrás os espertos que estão tomando até desse rapaz hoje que é solteiro? Não importa. Não importa que ele perdeu. E tem um esperto lá atrás, que vai receber essa unidade habitacional. 2, 3 pessoas numa família só recebendo apartamento. O cara não é casado, bota a mulher, bota o papagaio, bota o periquito e recebe. Como que passa tanto tempo? Tem denúncias da federação, das associações de moradores, deram nome, foram do Ministério, até hoje não deu nada. Tem denúncia disso, e até hoje nada. E vai ser entregue, e acho que até hoje acho que não vai acontecer nada, não sei. Parece que tem uma anestesia nesse negócio. E as pessoas passam por isso tudo aí, quando faziam algumas manifestações, ainda tinha pessoas que gritavam na rua, chamando, vai trabalhar, vai comprar casa. Eu tenho minha casa, o policial rodoviário, quando teve uma manifestação, deu um tiro no pé da senhora lá, falou assim, eu tenho minha casa porque eu comprei, não estou aqui querendo nada de graça. O policial rodoviário falou isso. Então, essas pessoas já estão no estado emocional, já atingiram o ápice de tudo. Entendeu? Vocês podem ter certeza disso. Tem que ter, depois da entrega, agora você não vai... Como você vai parar uma entrega dessa agora? As pessoas vão ficar sem ter onde morar. Vai acabar o aluguel social. Mas quando se entregar essas unidades, tem que ter um pente fino, mesmo depois das pessoas estando morando nos apartamentos. Tem que ver realmente quem perdeu. E quem está envolvido na tragédia tem que deixar de ter medo de denunciar. Eu não denuncio porque o cara era meu vizinho e tal, mas você vai estar tirando o apartamento de quem perdeu, pô. Você não vai dizer, tem muitos casos desses, eu não denuncio porque o cara mora na rua, porque o cara é isso, porque o cara é meu parente, porque o outro é conhecido meu, tá. Ninguém quer denunciar. Só vai ter denúncia depois que ficar de fora. Aí vão querer abrir o bico, eu sabia disso, mas pode ser tarde. Então, esse alerta que eu estou fazendo para essa casa, quero dizer a vocês que tenho acompanhado tudo bem de perto, tenho recebido essas pessoas todo dia. Eu peço desculpa a vocês, que tive que me recompor, peço desculpa a todos aqui. É uma coisa que me toca muito, me emocional isso. Então, para mim é mais que uma obrigação, tá? E eu peço desculpa a todos aqui e obrigado a atenção de todos, senhor presidente. Hoje, como presidente da Comissão do Consumidor, vocês podem cobrar isso. Doutora Cláudia. Se o vereador Rony aceitar, acho que seria importante, dona Jarlita, fazer essa ata com todo o carinho, na íntegra da fala do vereador Rony, e encaminhasse, depois que a gente aprovasse, vereador Rony, para a VIT e para o MP.
Eu acho que essa casa vai estar dando uma contribuição em cima de tudo que foi falado e nós não vamos estar, não nos abstendo dessa discussão. Então, depois que a ata estiver pronta, que encaminhe ao vereador Rony e a nós para que nós possamos ler e a gente encaminhasse para a VIT e o MP. Será encaminhada. Rony. Por ordem. E que também fique bem claro aqui o que o vereador falou, né? Tem que ser entregue primeiro para depois ter uma fiscalização, porque senão depois podem acabar culpando o vereador ainda porque não entregou. Ele deixou bem claro aqui na casa que tem que ser, primeiro tem que ser entregue para depois saber quem são os espertos. Aí, só para ficar bem claro aqui nessa casa. E queria dizer para o pastor que essa comissão que ele quer votar do servidor público, eu achei interessante, eu queria que depois sentar com o senhor para conversar sobre isso, para saber o que o senhor está pensando dessa comissão, porque eu achei interessante também, senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum líder quer fazer uso da Só palavra? queria complementar minha fala aqui, aproveitando o que o vereador da Ponte disse aqui. Eu sou contra qualquer medida que venha atrasar a entrega dos apartamentos. Eu quero deixar bem claro nessa casa. Porque amanhã sai na imprensa, tem imprensa que você fala uma coisa, eles escrevem outra e te bota contra todo mundo. Sou contra qualquer medida hoje que atrase a entrega dos apartamentos. Tem que entregar, já passou o prazo. Fizeram, tudo que começa errado, acaba errado. Não tem jeito. Infelizmente, vão entregar e vai ter erro nesse processo. Nós temos sim que corrigir. Depois de entregar, corrigir todos esses erros. Mas que os apartamentos têm que ser entregues. Já passou todos os prazos estimados para isso. Não tem jeito. Porque, de repente, você usa a palavra aqui, e não todos da imprensa, tá? Não estou aqui generalizando ninguém, mas sabe que isso acontece com a gente aqui mesmo, de repente nós já falamos com uma intenção, as pessoas levam para outra. Quero deixar bem claro para toda essa casa, para toda a imprensa, eu sou totalmente contra qualquer medida hoje que venha atrasar a entrega dessas unidades. Quero sim, que depois que se entregue, se faça a CPI, faça um inquérito, não sei, que faça tudo possível para botar realmente de quem é direito dentro das unidades habitacionais. Obrigado, senhor presidente. Por ordem, Jaime Medeiros. Eu só vou aqui, concordo com tudo que o nobre companheiro Rony falou, só vou discordar dele com relação... Houve erros, Rony, houve erro, realmente houve, e um dos erros gravíssimos, presidente, na época, eu cheguei até a alertar, porque o que acontecia? Na época, o Pedrão aqui, ele foi invadido por que se diziam, entre aspas, profissionais que chegaram do Rio, naquele afã de tentar ajudar. O que fizeram, Rony? Foi aí que houve um grande erro. Às vezes, pessoas chegavam com o pé sujo de lama e essas pessoas ganhavam um tique de aluguel social. Nós tivemos denúncia na época que tinha pessoas da Fazenda da Paz, por mansão, recebendo aluguel social. Tá? Então, eu acho, Rony, você como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, vocês poderiam fazer uma ata, tá? E remeter essa ata ao Ministério Público, porque se procurar, tem gente que está recebendo isso até hoje. Houve erros? Houve. Agora, tem que defender a Defesa Civil, que foi um dos órgãos, presidente, que mais trabalhou em 2011. E foi um dos órgãos que mais estilizou, na época, as planilhas e foram enviadas para o Serviço Social. Agora, o nobre amigo Rony, aí o cadastramento já não era mais com a Defesa Civil, já era com o Serviço Social. Então, a Defesa Civil fez a parte dela, que foi a parte operacional, bem como fez as demarcações das residências, que, por sinal, foi um trabalho muito bonito, um trabalho assim que até diferenciou com relação a Friburgo, com relação a Petrópolis, que a gente tinha tudo mapeado. Então, aí, nobre companheiro Rony, eu sou de acordo com você em determinado ponto, só discordo que houve erros da Defesa Civil, o qual eu não vou concordar, porque foi um trabalho belíssimo, tanto na parte operacional, você bem sabe disso, que nós já tivemos, na época, nós tivemos na Grande Florestal, como na parte burocrática também. Então, deixar claro isso aí e procurar ver que esses erros, tá, que aconteceram, não foi só o pessoal lá da Fazenda da Paz, não. Se for procurar em outros pontos, a gente vai ver que tem pessoas que foram incluídas nesses apartamentos, que vão ser beneficiadas e que tem 3 ou 4 imóveis no nome dela. Então, está tendo um erro muito grande desde lá de trás, presidente.
e que realmente concordo com o Rony, ele está emocionado, porque houve má fé, tanto de agentes públicos, como também das pessoas envolvidas. Então, ô Rony, eu sou solidário com você nisso aí, eu acho que a gente tem que procurar ver isso. Há tempo ainda, tá? São 6 anos. Concordo com o meu amigo da ponte ali, a gente sempre é o último aqui da ponte. Sempre fomos os últimos, mas ainda há tempo dessa Comissão de Defesa dos Consumidores procurar investigar e denunciar, porque eu acho que o Ministério Público já tinha que estar há muito tempo nessa questão, porque realmente é injusto você, como morador da Grande Florestal, ter um vizinho teu que vai ter direito a apartamento, o outro não vai ter, e você sabe que os dois perderam a residência e estão tendo tratamento diferenciado. Então, isso aí não mexe só com você, mexe com a gente, principalmente comigo, que trabalhei durante um mês sem ir em casa, sem ver meus filhos, presidente. Fiquei um mês sem entrar. Como a equipe da Defesa Civil, que eu parabenizo, tá? A equipe na época, a equipe de hoje, que fez um belo trabalho. Fomos elogiados pelo Sistema Globo, pela Bandeirante, pela Record, pelo trabalho que foi desenvolvido. Não como operacional, mas como humanamente, reconhecido através da Força Nacional que teve aqui e outros tantos órgãos que participaram. Então, meu nobre, eu defendo a Defesa Civil porque eu participei dessa operação, sei que foi tudo feito da maior lisura possível e tenho certeza que se você precisar, vou estar ao teu lado, caminhando junto. Eu acho que nós vamos estar contigo também, porque a gente sabe da tua situação, que você passa na sua comunidade hoje, mas temos que dizer que foi feito muita coisa errada lá atrás e que está repercutindo hoje. Agora, temos que achar esse fio e começar a puxar. Se a gente começar a puxar, vai vir muita coisa errada. Pode ter certeza que tem pessoas aí que ganham 10 salários aí, que tá ganhando um apartamento lá na Hermitage como prêmio, né? Porque ele ganha muito bem, ele ganha 10 salários mínimos, então ele vai ter direito a um apartamentozinho dele lá, que ele vai alugar mais tarde, ou vai emprestar para um parente. Então, antes que isso aconteça, meu amigo, sem querer, concordo com você, sem querer atravancar esse avanço, né, do sorteio, mas temos que investigar. Investigar é o nosso papel. Então, Rony, estou contigo, tá? Só eu desabafei aqui porque eu participei desse trabalho de defesa civil dentro das comunidades, participei em todos, então concordo com você em todos os pontos, só discordo com relação ao trabalho da Defesa Civil, que eu tenho que defender, e vou defender até o final da minha vida, porque foi a época que todos nós passamos, todos nós sofremos, e aqueles homens deram o máximo de si, até mesmo se privando de ficar junto a seus familiares, de ter seu momento de lazer, para se dedicar inteiramente àquele triste 11 de janeiro de 2011. Obrigado, senhor presidente. Vou complementar aqui a parte do tenente Jaime, vereador. Tenente, não sei se o senhor me entendeu bem o que eu disse. O processo, teve erros no processo inteiro. Em momento nenhum, eu disse uma forma que deveria ter feito. A Defesa Civil teria que ter ido na residência para ver, em vez do morador e a Defesa Civil. Mas isso não quer dizer que a Defesa Civil não fez um trabalho, muito pelo contrário. Tá? Espero que o senhor houve um erro de interpretação da Vossa Excelência. A Defesa Civil teria sim que ir na casa do indivíduo para ver se a casa dele estava em pé ou não estava, depois do laudo de interdição. Nós tivemos 6 anos para isso acontecer. Não aconteceu até ontem. Não sei se hoje eles estão lá e eu estou aqui. Eles podem estar lá e eu não estou vendo. Mas isso não quer dizer que vocês não prestaram excelente serviço. Todos os envolvidos, a sociedade, todos naquele momento, foram solidários. Todos, e não tinha como não ser. Quem é o ser humano é solidário, todos foram solidários. Né? Todos que participaram de todo aquele processo. Os erros que eu aponto, Excelência, não é a Defesa Civil fez erros? Não. É de todo o processo. Eu vou dar um pequeno exemplo. Defesa Civil era na Hermitage perto da Pai. Desenvolvimento Social em frente ao Hospital São José. Empresa Horus lá na Araras, no Alto, perto da Casa de Cultura. O cara que perdeu a casa na Taína não tinha dinheiro nem para pagar uma passagem, como é que vai pagar 6 passagens para ir? Tinha gente que saía a pé até a Pai, da Pai saía para parar aqui, para depois ir lá para o alto. Ficava o dia todo sem ter um café para tomar, duro, sem dinheiro. Esses são os erros do processo, Vossa Excelência. E foram vários erros. Aí, isso é significante? Não, isso é totalmente significante. Porque se o cara não consegue ir se recadastrar, ele está fora.
Ele está fora do processo. E fora a parte emocional. Não foi dado nada a essas pessoas na parte emocional. Teve pessoas que perderam tudo e desistiram, gente. Você sabe o que é isso? Você perdeu uma casa que você demorou 20 anos para construir. Só que ele vê toda a dificuldade depois que ele desiste daquela casa. Não foi um caso, várias pessoas fizeram isso. Desistiram da sua casa, desistiram de correr atrás do que é seu por direito, porque o Estado se propôs em dar unidade habitacional. Porque se o Estado não tivesse oferecido, eles já tinham dado o jeito deles. Te garanto isso. Porque quem perdeu a casa na tragédia é trabalhador. São os mais humildes, eu te garanto, são muito trabalhadores essas pessoas. Então, tenente, Vossa Excelência, de maneira nenhuma atingiu o órgão que o senhor fez parte, a Defesa Civil, mas sim, houve um erro em toda a escala do processo, tudo foi errado. E hoje, que está prestes a se entregar, faltam 385 unidades, me fala que onde tem um lugar para quem está com a documentação pendente de entregar seu documento, não tem. Não tem. Um atendente, um lugar que tem um funcionário do INEA ou de qualquer outro órgão responsável para receber a documentação de quem perdeu a casa. O cara tem que entrar lá no Fale Conosco. Como é que o cara que perdeu a casa na tragédia? Muitas pessoas não têm acesso à internet, são pessoas idosas. Não usam nem telefone celular, é pura verdade. Para a gente, pô, o cara não sabe, mas tem sim, pô. Essas pessoas têm dificuldade para tudo. São pessoas idosas. Então, até hoje, tenente, Vossa Excelência, até hoje tem erro nesse processo. Não tem como tapar o sol com a peneira. Demorou 6 anos, porque houve erro desde o começo. Demorou 6 anos, por quê? Porque demorou 2 anos e pouco para escolher o terreno lá que foi superfaturado. Porque tomara que a Lava Jato chegue aqui nesse apartamento. Tomara que chegue, porque o terreno foi superfaturado e as pessoas passando perrengue aí. Tem pessoa que até hoje não recebe R$1 de aluguel social. Nunca recebeu. E é muito difícil você ver. Eu atendo ali, 10, 15 por semana. Cada um com um problema diferente. É duro. Eu digo uma coisa, só sabe do problema quem passou. Quem não passou, vocês todos acham, deve ter sido muito duro. Mas foi muito duro, está sendo muito duro. Então, Vossa Excelência, jamais eu disse aqui no momento que a Defesa Civil errou. Todo o processo foi errado. Toda a escala do processo foi errado. O que resolveria toda essa questão foi o ponto que eu disse aqui. Se lá atrás tivesse feito recadastramento ao inverso, né? Montasse uma equipe de campo e fosse visitar os bairros, vocês iam ver realmente quem perdeu e quem está na sua casa. Não só na Granja Florestal, na Granja, no Calema, no Fazenda Alpina, em Arrieiro, um monte de lugares aí, Parque do Imbuí, que as pessoas estão nas suas casas, quietinhas, malandramente, vão agora tentar receber um apartamento, para tentar se dar bem. Então, esses são os erros do processo que eu disse. Jamais eu apontei um responsável. Foi um conjunto de erros que houve. Isso foi fora os kits, de kit casa. Tem vereador aqui que deu kit casa para quem quis. Estava cheio de geladeira, fogão. Quem perdeu, teve gente que perdeu tudo e não ganhou nada. Que critério que foi usado para isso? Nenhum, pô. O critério que o cara achava melhor para ele. Entendeu? Então, esses foram os erros. Espero que o senhor não tenha se sentido ofendido. Eu sei que o senhor trabalhou na Defesa Civil, Vossa Excelência esteve presente. Não disse no momento nunca que a Defesa Civil foi falha, foi um erro do contexto todo. Agora, não tem como tapar o sol para a peneira e falar que está tudo certo, pô. Não tem como. Todos os órgãos erraram, ponto. Não teve todos os órgãos erraram, não teve jeito. Foi uma sucessão de erros. Um culpado só, não. Seria leviano eu falar que um órgão aqui foi culpado por isso, mas todos os órgãos o desenvolvimento social errou, Defesa Civil errou, o Estado errou, o município, todo mundo errou. Não tem como isso chegar a 6 anos sem erro, gente. Como que vai ficar 6 anos?
Pessoas até hoje sem receber o social, hoje não tem ninguém para receber o documento. Ontem foi a moça no gabinete ontem, entregar documento, disse, Rony, me ajuda porque não tem ninguém para receber meu documento. E perdeu a casa lá no canal da Cascata, na Cachoeira da Cascata, perdeu a casa ali. Não sabe se vai receber o apartamento. Essa é a questão. E até hoje, os erros estão abaixo do nosso nariz, abaixo dos nossos olhos, e não são corrigidos. Será que o Estado não sabe que tem que ter a pomba de alguém aqui para receber a documentação? Não tem, para um funcionário. Obrigado, senhor presidente. Ô, da Ponte, posso concluir? Ô, Rony, concordo com tudo com você, estou contigo, te admiro pra caramba, você, pô, meu, conheci, igual a doutora Cláudia falou, você chegou agora, mas, pô, já se tornou nosso pupilo, a gente gosta de você, porque você é uma pessoa guerreira, só que o meu pensamento, eu vou continuar afirmando, depois a gente vai conversar aqui no Salão Azul, vou continuar afirmando que a Defesa Civil não errou, fez um excelente trabalho, tá? Agora, houve erros, houve. Agora, a parte da Defesa Civil, se você quiser, até hoje eu posso ter acesso lá, posso te levar lá para você ver que realmente foi um trabalho bem planejado. E dizer o seguinte também, que são 6 anos que se passaram, realmente isso aí ainda aflora, né? Ainda aflora, igual você, Vossa Excelência aí se emocionou, também me emociono, porque mais a gente se emociona, o nobre colega Rony, pelo descaso mesmo, entendeu? A nossa emoção é pelo descaso que foi tratado a nossa cidade, 6 anos, realmente, isso emociona a gente. Meu nobre, mas eu estou contigo e a gente vai caminhar sempre junto, e pode contar com o meu apoio aí, a gente tem 4 anos pela frente aí para a gente poder fazer uma bela discussão igual a essa, sendo que o objetivo principal, senhor presidente, não é eu, não é Rony, não é a doutora Cláudia, não é Dudu, não é ninguém. É a nossa população sofrida. Obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres colegas. Por ordem, vereador da Ponte. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Rony, o senhor conte comigo se o senhor precisar, o senhor está certíssimo no que o senhor falou, né? Não estou falando que o tenente Jaime está errado, porque realmente ele é da Defesa Civil, está defendendo a classe dele, só que no nosso município, né, cara, a gente é bagunça aqui. Teresópolis é um lugar bagunçado. Sabe por quê? Porque o pessoal faz o que quiser com o nosso município. Né? A gente começa pelas casas populares, não é verdade? A gente é o último em tudo aqui. Nada acontece na nossa cidade. Então, senhor vereador, eu ficaria até assustado se tivesse resolvido o problema aqui primeiro. Porque está embaixo dos olhos e ninguém vê o que está acontecendo. Eu acho que o senhor realmente tem que acionar o Ministério Público mesmo. Se tiver que ir lá e precisar da minha ajuda, eu vou com o senhor. Porque eles têm que começar a averiguar e saber quem é que tem suas casas e está ganhando um apartamento. Porque eu acho que isso aí realmente é uma covardia muito grande com quem perdeu tudo. Que nós sabemos que tem várias pessoas que perderam tudo que não vão ganhar nada. O senhor está certíssimo. Essa sua revolta aí. Agora, porém, temos outra coisa para falar, senhor. Aqui na nossa casa nós temos que tomar muito cuidado com o que os vereadores falam aqui no plenário. Porque, igual o senhor falou, tem alguma imprensa, algum blogueiro que quer conturbar as coisas que o cara fala. E isso é ridículo para a pessoa como um homem fazer se prestar um papelão desse. Não é ridículo? É ridículo o blogueiro chegar e querer se prestar um papelão desse. Igual o episódio que aconteceu. O senhor conhece quantos deputados? O senhor conhece quantos deputados? O senhor conhece vários. Eu acho que todos os vereadores aqui conhecem vários deputados. Se você pede alguma coisa para o deputado e o deputado quer ajudar a mandar para o município, a gente tem que receber e ainda tratar o cara bem, não é verdade? Porque ninguém manda nada para cá, para Teresópolis, não é? Aí teve um episódio. O que aconteceu? Um blogueiro postou lá nas redes sociais dizendo que se o cara está na Lava Jato, se o deputado está na Lava Jato, mas ele não é ex-deputado. Ele foi indiciado na Lava Jato, mas ele é ex-deputado ou ele está lá ainda? Está lá ainda. Então, se ele pode mandar emenda pelo gabinete dele, eu vou falar que não quero aceitar? Não. Tu está na Lava Jato, eu não vou aceitar a tua emenda. Porque vai ter um blogueiro famoso, que é, nossa mãe, uma fama danada, que vai postar nas redes sociais. Rapaz, eu acho que o município tem que começar a ter pessoas maduras. Pensar em querer botar o município para frente. Pensar em querer ter alguma coisa lá no futuro.
Se o deputado está mandando, podia falar, o deputado está na Lava Jato, mas ele mandou para ajudar o nosso município, mas não. Sabe o que é isso? É imaturidade, senhor presidente. É ser imaturo. E quando você lida com imaturo, o imaturo tem que usar fralda. Não é não, senhores vereadores? Eu acho que, quando eu tenho qualquer coisa, se o senhor estiver errado, senhor presidente, eu posso falar do senhor que o senhor vai estar errado. Se o senhor está errado, eu tenho que falar. Agora, se o senhor estiver certo, eu vou querer botar palavras na sua boca. Pô, tem que usar fralda para ser homem, né? Muito obrigado, senhores vereadores. Mais algum líder quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Pastor Luciano. Tenho certeza, o vereador Rony, o tenente, isso vai ser solucionado com a bênção de Deus. Mas, senhor presidente, esses 4 projetos de lei, o primeiro aqui dispõe da obrigatoriedade de fixar cartaz, senhor presidente, nos estabelecimentos públicos, aquele número 180 atendendo uma lei federal. O que tem acontecido? Tem algumas mulheres que têm sido vítimas de violência. Então, queria que o estabelecimento público, todos eles, colocassem os cartazes para que as mulheres que sofrem com são vítimas de violência, que elas tenham, sabe que tem o número 180 pela lei federal. E segundo, senhor presidente, para que a prestação de serviço ande com muita força, chega, por exemplo, os Correios, eles estão tendo dificuldades de chegar algumas cartas, ou até mesmo de saber os números de determinada casa, por isso que eu pedi, através do projeto de lei, dispõe sobre a colocação de numeração predial em local visível, para a gente ver direitinho. E o terceiro, senhor presidente, é o banco de óculos. O que tem acontecido? Às vezes a pessoa ela tem os óculos, aquela gradezinha dos óculos, e ela vai jogar fora. Então, por lei, eu estou pedindo aqui, que são mais de 35 milhões de pessoas com problemas, né? Que sofrem no Brasil o tipo de problema de visão, criança, adolescente. E eu queria que, e alguns precisam desses óculos. Então, quando a pessoa aqui em casa tem alguma armação que não usa, para chegar até os órgãos públicos para fazer essa doação, para que as pessoas recebam gratuitamente. E no quarto, presidente, é o que está acontecendo aqui, nos parques e nas nossas praças. Esse projeto de lei dispõe sobre a proibição de consumo de bebidas alcoólatras em parques e praças públicas. Por quê? Isso está tirando, senhor presidente, a família das praças. As crianças, as mães, as senhorinhas, vai chegar um momento que elas não estão conseguindo ir como antigamente. Então, eu estou fazendo um projeto de lei exatamente com isso, inibindo nas praças e nos parques essas vendas de bebida alcoólatra, porque você sabe, a pessoa quando bebe, fica meio bêbado, pode perder a cabeça, ainda mais esses jovens. Então, por isso, esse projeto de lei, senhor presidente, para que venha atender as famílias, para que elas tenham, vá nos parques, vai lá com as suas crianças, aos domingos, sábados, feriados, para que haja uma diversão. Essa é isso, senhor presidente. Mais algum líder? Não havendo. Dudu do Resgate, por lá. Senhor presidente, senhor vereadores, eu quero parabenizar aqui o Rony Carreiro pelas atitudes dele, tá, Rony? Tá de parabéns. É um rapaz que vem lutando sempre, não teve intenção nenhuma, política nenhuma nessas casas populares. Foi um dos moradores também da comunidade que foi, né, atingido na tragédia. Como eu também, né? Três Corvos é um funil, né, de Teresópolis. A chuva que sai de Teresópolis, a tragédia que sai de Teresópolis, já tem que passar no funil, que é o meu bairro, que é o Três Corvos. Então lá é assim, a gente, né, não tirando o foco da palavra aqui, Três Corvos acontece tudo de bom. É pedágio, é balança, é o resto da tragédia, aquele lugar é abençoado, né? Temos que orar lá, pastor, lá pelo meu bairro lá. Então quero te parabenizar, meu amigo, tá? E não dá mole para esse pessoal, não. Põe mesmo para trabalhar, esse pessoal do estado aí que está vindo aí, que eu já fui muito chamado para fazer parte lá junto da Casas Populares, para andar com você lá do teu lado lá.
Mas meu pai me ensinou uma coisa, cara. Se tu não fez a comida, tu não come não, meu amigo. Então, eu não vou tirar foto com você, porque aquilo lá é seu. É teu trabalho, é teu esforço, e você está de parabéns, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Mais algum líder? Pela ordem, presidente. Pela ordem aqui, falar pela bancada rapidinho aqui. Olha só para encerrar aqui, rapidinho, eu gostaria só de dar um toque na palavra da doutora Cláudia. O que está acontecendo, presidente? A gente tem 3 meses aqui de 100 dias, né, de mandato. E aí eu ia pedir a compreensão de alguns amigos que navegam aí na rede social. Eu, por mim, eu não sinto nada, porque eu estou acostumado a apanhar. Igual em 2011, eu lidei com quase 15 mil desabrigados, com quase 10 mil desalojados. Então, a gente é casca grossa. Mas a gente tem filhos, a gente tem netos, e aí sempre aparece é impossível a gente limitar isso, mas é só para deixar um respaldo aqui, fazer um respaldo com relação à palavra da doutora Cláudia. Às vezes a gente se sente pressionado, porque ser chamado de corrupto, de safado, de ladrão, para mim, tá, a gente está acostumado a isso, a gente escolheu esse lado político, a gente sabe que está acostumado, a gente vai passar por isso, mas a gente tem filho e tem neto. Então, acho que as pessoas poderiam medir um pouquinho na hora de falar alguma coisa na rede social, né? Pensar que ele também tem filho, que eu tenho filho que estuda, e que, de repente, meu filho vai chegar lá, e teu pai foi chamado de corrupto, né? Com 3 meses, não tem nada, não tem prova nenhuma, e simplesmente joga ao vento, falam por falar. Poxa, acho que a gente tem que ter um pouquinho também de discernimento e saber também que está lidando com homens. Eu entendo aqui a emoção do Rony, de uma situação dessa, mas eu sei que isso também é tipo de coisa que vão acarretando, e isso realmente mexe com o emocional, senhor presidente, de qualquer chefe de família. Então, eu sei que é impossível controlar isso. Eu sei que a rede social foi feita para ter sua opinião, para se expor, mas, poxa, gente, por favor, vocês que estão aqui da imprensa, podem ajudar a gente com relação a isso, pelo menos ter um pouquinho mais de consideração, né, na hora de colocar alguma coisa na rede social, né, porque a gente não está proibindo nada, podem falar, mas eu acho que chamar de corrupto, de ladrão, de safado, com 3 meses de mandato, acho que é um pouco pesado, né? Então, concordo com as palavras da doutora Cláudia aqui e dizer bem claro que isso aí, senhor presidente, realmente eu faço o meu descontentamento aqui, tá? Pois não, doutora Cláudia. Eu acho que o tenente Jaime está em outra sessão, porque o vereador Rony fala uma coisa, ele entende outra. Eu falo uma coisa, ele entende outra. Está meio complicado isso, porque eu não falei nada disso. Eu acho que a imprensa é importantíssima como parceira do trabalho. A imprensa é um órgão que está aí para falar, tem que fiscalizar, tem que falar. Obviamente que a gente tem que medir as palavras, porque falar também, acusar sem provas é pior. E que eu falei é que estava difícil hoje em dia ser político, porque as redes sociais, elas têm a palavra, é um outro poder. Isso que foi que eu falei. Eu não falei nada disso não, para mim também pode falar o que quiser, porque minha consciência é limpa, tranquila. Eu não ia falar nada hoje, tinha até falado com o Rony, olha, não quero polemizar, mas poxa, foi bem entendido, foi bem esclarecido. O vereador Rony, dentro da sua emoção, dentro da sua classe, dentro da sua humildade, da sua seriedade, fez todo mundo chorar aqui, inclusive eu. As lágrimas não foram de covardia, não foram de amedrontar, não foram de espizinhar e de denunciar aquele trabalho que foi começado errado. As lágrimas foram de sofrimento de pessoas que passaram pela tragédia. Eu, em 2011, eu não era vereador, eu não estava aqui nessa casa, mas no mesmo dia eu estava no Pedrão, e fiquei no Pedrão por quase 1 mês, e quando saiu do Pedrão para ir para os abrigos, eu fui para os abrigos, e fui chamada na Secretaria de Saúde, pedindo para eu não continuar o meu trabalho como médica. Eu falei, mas por que eu não vou continuar meu trabalho como médica? Não, porque nós já temos uma comissão de saúde que vai lá nos abrigos. Eu falei, tá para nascer alguém para impedir a doutora Cláudia de entrar em algum abrigo. E aí peguei minha malinha de médica, meu prontuário, meu receituário particular, e fui para todos os abrigos. Não precisava de SUS, não.
E eu fui chamada para não ir. Aparecendo demais. Veja bem, onde isso é mesquinhez. São pessoas, igual o da Ponte falou, que são pessoas mesquinhas, são pessoas que não pensam no próximo. Acham que a gente está aqui fazendo balela, acham que a gente está aqui. E o que eu falei, sim, as pessoas que criticam, às vezes não estão aqui no plenário sabendo que o vereador trabalha. E o vereador não trabalha. Tem gente que vai para a rede social e fala que o vereador só trabalha 2 vezes por semana. Pelo amor de Deus, o vereador trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. De domingo a domingo, pelo menos eu trabalho. Porque o meu celular é ligado 24 horas. Morre alguém, a gente tem que arranjar ônibus para o enterro. Morre alguém, a gente tem que dar atestado de óbito. Isso é função de médico. Não é vereador, porque se eu não fosse vereadora, ninguém me pedia. É vereador. Tem um buraco, a gente tem que ir lá ver o buraco. O funcionário está desempregado, está passando fome, para onde que ele vem? Para o vereador. Mas tu pode pagar o funcionário público, pastor? A gente pode pagar, chegar ali, pagar o funcionário público, ajudar um servidor, tu ajuda 1, 2, mas tu não consegue ajudar. Não dá para ajudar 3.000 funcionários públicos que estão passando sofrimento. Só que o que a gente faz? Grita, chama, pede a palavra, fala. Vereador Rony, faço das palavras da Ponte as minhas, conte comigo. Também acho que eu estou sendo muito bem representada por o senhor nessa briga, mas se precisar de um reforço pode me chamar, eu estarei com o senhor. Acho que essa ata dessa sessão de hoje, as pessoas falam assim, tem que denunciar. Qualquer cidadão pode denunciar. Sai da rede social e vai lá e denuncia. Qualquer cidadão. Não tem que ser vereador, não tem que ter mandato de vereador para denunciar em Ministério Público. A imprensa pode denunciar, o cidadão pode denunciar, qualquer pessoa pode denunciar. Achou que deve denunciar? Denuncia. Eu, por exemplo, passei quase 20 anos da vida pública, eu nunca fiz nenhuma denúncia contra ninguém, nem na Câmara, nem na política eleitoral, eu denunciei nenhum colega meu, mas fui denunciada 50 vezes, igual da Ponte foi. Tive que me defender. Tem carro outdoor parado lá no posto de gasolina, vai lá eu perder tempo para denunciar. Então, pois é, mas aí que está. As pessoas têm maneiras de fazer política. Eu, por exemplo, eu admiro o senhor. Se tivesse que votar sem ser em mim, votaria no senhor. Porque o senhor é uma pessoa que merece o voto do cidadão teresopolitano. Porque o senhor luta, o senhor briga, o senhor fala. E é muito ruim, sim, escutar a imprensa às vezes falando que você é corrupto, ladrão, igual o Jaime falou. Eu não quero polemizar, mas a consciência é meu guia. Se você tem a consciência tranquila, deita no travesseiro tranquilo, filhinho, pode falar à vontade, tua consciência está ali tranquilinha, tu deita a tua cabeça no travesseiro, porque você pensa em processar, a pessoa, vou processar, vai dar uma dor de cabeça danada, meu coração, já falei aqui, não está aguentando tanta pressão, então tu vai para a justiça. Eu pensei na justiça eleitoral, fulano está falando aqui que está levando tanto do prefeito, denuncia, a senhora tem prova do que ele falou? Tem a fita da rádio, aí tu vai lá, tu vai arranjar uma dor de cabeça. Vai arranjar uma dor de cabeça. O cara vai falar 10 vezes mais do que já falou. E aí vale a pena o quê? Não vale a pena. Vale a pena isso que está acontecendo aqui. A gente brigar, discutir pela nossa cidade. Mas tem que também sair do papel. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que realmente fiscalizar, igual foi falado aqui da saúde, o Dudu falou, comissão de saúde. A gente tem que sim. Eu procuro estar sempre presente, vendo qual médico que está trabalhando, qual enfermeiro que está trabalhando, o que está faltando de medicamento, o que está faltando de remédio, o que está faltando de receita, mas está faltando o básico, está faltando o salário. Quando se falta o salário, meu amigo, você vai falar o quê com aquele cidadão que está trabalhando 2 meses sem receber? O básico, uma parte da liderança. Então, só para a gente entender, quando se fala de 2011, mexe com o emocional de todo mundo. Que perdemos famílias, entes queridos, amigos. E tanto o Tenente Jaime, Rony, todos nós, os vereadores, isso vem à flor da pele, assim, aquela emoção, aquela coisa. Por isso que, de repente, não estou sendo advogado, cada um tem que se defende, mas acho que é por causa da emoção de morreu tanta gente, perdemos amigos, uma coisa chocante. Sendo que eu tenho certeza que daqui em diante, pelos vereadores, nós vamos ajudar a fazer o máximo possível para tentar solucionar nosso amigo ali que se emocionou, ajudar as pessoas com a fé em Deus. Claro que mexe, morreu gente, amigos, perdemos várias pessoas. Então,
E com isso, às vezes, a gente fala uma coisa a mais, a menos, mas que nós viemos entender, eu entendo um ao outro, pela dor, pela luta, pelo tenente, como lá na Defesa Civil também, perdeu muito amigo, foi chocante, aquelas pessoas mortas, enfim. Por isso que há essa... falou isso, não falou, mas, no fim, vamos ajudar, né? Todo mundo se ajudou e vamos em frente. Eu acho que tem que, na tragédia de 2011, apesar que começou errado o processo, todo mundo está de parabéns. Foi o que o senhor falou, é humano, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, os médicos, os enfermeiros, os voluntários, as igrejas, tanto a católica quanto a evangélica, os centros espíritas, todos eles abrigaram pessoas. Então, falar em tragédia realmente mexe com o emocional. Mas o que a gente tem que ver é que essa casa está imbuída, sim. Imbuída em atender, e a gente já colocou aqui fazer audiência pública, fazer uma comissão. Então conte com a gente. Acho que isso aí a gente não tem que realmente não polemizar mesmo, porque acho que tanto culpas e acertos teve de todas as partes, mas a gente tem que parabenizar o trabalho e trazer à tona, assim. Acho que essa ata tem que ser votada, estudada, o senhor vai resolver isso, e a gente tem que mandar sim uma cópia para o MP e uma cópia para o AVIT. Obrigado. É só complementar aqui, por favor. Por ordem, vai falar para o tenente Jaime aqui. Não, é só para informar aqui, quando eu falei, doutora Cláudia, com relação à rede social, jamais eu citei a imprensa. Pelo contrário, a imprensa em Teresópolis aqui tem se mantido de uma forma impecável, uma forma bastante profissional, uma forma com bastante discernimento. Eu tenho até que elogiar, porque, né, eu não vivia nesse meio político ainda, comecei a conhecê-los agora. Temos aí profissionais de grande gabarito que sabem fazer um trabalho sério. Quando eu falei em rede social, eu falei em determinadas pessoas que, às vezes, perdem seu tempo ali, né? Mas nada a ver com a imprensa. A imprensa de Teresópolis está de parabéns pelo belo trabalho que faz. Estamos aqui, acompanhando todas as sessões, tendo um discernimento muito grande, falando o que é verdade, isso que é mais importante. Acho que o papel da imprensa hoje é esse, falar a verdade. Então, parabéns para o pessoal da imprensa. E dizer também com o meu amigo Rony aí, Rony, isso aí é uma situação que sempre vai ter debate. Acabou aqui, a gente vai continuar sendo amigo. Não vão ter os nossos pontos de discordância, mas isso é normal. E vou me colocar à disposição sua, da atual comissão, para a gente poder chegar a um denominador comum. Obrigado, senhor presidente. Conclui 3 minutos, por favor. Até menos que isso. Queria só falar com a Vossa Excelência, o pastor Luciano, né, que você falou que isso traz emoção. Para quem viveu, realmente traz emoção. Né? Para quem saiu com a lama no pescoço, traz emoção realmente. São coisas que o senhor não vai ter um entendimento nunca disso. Né? Eu votei que eu tive também, não aqui. E Vossa Excelência, quando o senhor disse que às vezes no calor da emoção a gente acaba falando algumas coisas a mais, eu falo a coisa que o senhor falei aqui de menos ainda. Vocês podem ter certeza disso. Tudo tem o seu momento. Né? Eu falei aqui de menos ainda. Você pode ter certeza disso. E tudo que falei aqui, mesmo emocionado ou não, foi tudo com o teor de quem viveu cada etapa desse processo, até agora. Então, eu só não acho, não, as coisas. Eu vivo isso tudo, eu vivi isso tudo com eles. Todos esses processos. Então, pastor, Vossa Excelência, tudo que eu disse aqui hoje, né, eu reafirmei, aproveitando que a lembrança da Vossa Excelência, o vereador da Ponte me passou, que eu sou totalmente contrário a qualquer medida que venha atrasar a entrega dessas unidades. Isso é ponto, isso é fato. Agora, nada do que eu deixei ou falei aqui nesse momento, um pouco antes, quando eu falo que houve erro, realmente houve erros. Quem vai dizer... foi tudo... Doutora Cláudia passou um fato que eu não sabia, isso foi um erro. Não é um erro, isso é um erro. Você deixar um profissional de saúde que quer prestar o serviço, você impedir que o profissional de saúde preste um serviço no momento daquele, isso foi um erro. Todos os órgãos trabalharam muito, estão de parabéns. Igreja, como a doutora Cláudia levantou aqui, católica, a igreja evangélica, centro espírita, todo mundo. Pessoas que receberam pessoas nas suas casas, né, todos estão de parabéns. Mas que houve erro. Não tem jeito. A Guarda Nacional veio aqui, ajudou muito, mas errou também.
A lei seca veio aqui, o cara não sujava nem o sapato engraxado deles. O pessoal da lei seca veio aqui para a cidade. Ficava andando para cima e para baixo aí. Uma vez eu vim do Campo Grande cansado, cheio de lama, levei uma dura ainda. Pô, não por isso, eu vou dizer que a lei seca só fez coisa errada aqui. Mas imagina só, você sai do Campo Grande, terceiro dia da tragédia, estava lameado até no teto, com um machado nas costas, uma corda enrolada no pescoço. Cheguei perto fazendo a pá, levei uma dura. Mão para cima, para aí, não sei o quê. Tu imagina só. Isso são erros. Então, respeitando o meu tempo aqui, senhor presidente, já estou terminando. Estourando o tempo já. Já estourei já. Hoje já estouraram um monte de coisa aqui hoje. Mas, com todo respeito, Vossa Excelência, tem muita coisa a ser dita aqui ainda. Vocês podem ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente. Desculpa ter extrapolado esse tempo aí. Próxima reunião ordinária, dia 27 de abril de 2017, quinta-feira. Peço que todo fique de pé para execução ao hino a Teresópolis.